Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes Web. Hoje eu trago o Felipe Rivello aqui com a gente. Ele é de longe daqui de São Paulo, ele vai contar um pouquinho mais para a gente durante a entrevista. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia, muito obrigado a todos os ouvintes, espectadores. Estou muito feliz em estar participando aqui junto com você. E nós também, porque a sua história é bem interessante, né? Mas antes da gente começar, eu quero fazer um agradecimento aos nossos apoiadores e até para que a gente possa deixar com mais expectativa, né, quem está nos ouvindo, né? Então, eu agradeço a Tânia Vieira Joias, que traz luxo, qualidade com design sofisticado. O Instagram dela é taniavieira.joias, a Casinha de Cílios, @casinhadecílios.paulista, e Aqua Quantum, a terapia com a garrafa de elevação vibracional, @aquaquantumoficial. E se você quiser saber mais sobre os meus parceiros, clica no link www.claudiacardillo.com.br/parceiros. Agora sim, Felipe, conta pra gente quem você é e como é que você chegou até aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Cláudia. Então, me chamo Felipe Rivello, sou empreendedor, sou entusiasta também no serviço público e minha carreira sempre foi conciliando o serviço público e o empreendedorismo. Comecei no serviço público com 15 anos de idade como estagiário na Companhia de Águas do Rio de Janeiro. De lá para cá passei por todas as esferas, municipal, estadual, federal. Vi que o servidor público carece de atenção, de treinamento, e resolvi me especializar na área de gestão comportamental do servidor público. O que é isso? É uma área onde a gente fala da parte não técnica. Todo servidor público sabe o que ele tem que fazer tecnicamente, mas e a parte não técnica? Inteligência emocional, relacionamento interpessoal, liderança, comunicação, gestão de pessoas, enfim, essa área que eu busquei me especializar. Tive a oportunidade de lançar um livro chamado Servir é para Todos, Gestão Comportamental no Servidor Público. Fiz um mestrado nessa área também e me especializei. Hoje eu sou gestor público, especialista em gestão comportamental do servidor. Olha que interessante isso, né? Porque esse espaço é justamente para isso, para que a gente possa falar de pessoas que têm experiência como você e que precisam dar esse transbordo nesse momento, né? Porque o servidor público, eu percebo que de 2 anos para cá, ele vem sendo olhado com mais atenção, né? Mas ele sempre foi esquecido, né? Em que momento você saiu do Rio de Janeiro e foi para a cidade onde você está hoje? Isso, eu tive a oportunidade de ser vereador no interior do Rio de Janeiro. Como vereador, ganhei alguns prêmios. Um dos prêmios foi uma bolsa de estudos para fazer uma pós-graduação em liderança. Um dos módulos foi na Universidade de Harvard, onde abriu minha mente para muitas coisas. E aí tomei a decisão de fazer um pouco mais, não só pela minha cidade, mas realmente construir algo maior. E me mudei para Palmas, no Tocantins, e comecei a desenvolver um trabalho. Na época da mudança, me mudei muito por conta de uma empresa que eu organizava, e comecei a ministrar treinamentos, né? Inicialmente palestras e depois treinamentos para esse público, do serviço público. Olha que legal. Hoje você mora em Palmas? Moro em Palmas, mas viajo o Brasil inteiro, né? Eu falo que eu estou no centro do Brasil. É engraçado, né? Palmas, ela tem estado muito em evidência, né? É um lugar que se fala muito nos últimos 20 anos, que evoluiu muito, uma cidade bonita, bem cuidada, né? Eu não conheço ainda, mas pretendo conhecer, porque eu vejo o quanto a cidade tem
além da natureza bonita, ela tem esse cuidado, né, com o ser humano. Isso é muito importante no momento em que nós estamos vivendo, um momento de resgate, né? Porque nós temos a inteligência artificial de um lado, o ser humano do outro. E quem somos nós no meio de tudo isso, né? E eu quero que você conte agora um pouquinho para a gente quais são os desafios que você percebe que são enfrentados pelos profissionais que ingressam na carreira pública atualmente. Desde já, voltando ali, Cláudia, já fica o convite para você vir conhecer Palmas. Realmente é uma cidade incrível e que é a capital mais jovem do Brasil e que pulsa crescimento, empreendedorismo e serviço público. Consegue andar lado a lado. Mas voltando aqui à sua pergunta, o principal desafio não é nem passar no concurso público. O que eu costumo dizer é que é muito desafiador, claro, estudar, uma concorrência muito grande e passar num concurso. Mas para aquela pessoa que ingressa no concurso público, o maior desafio, no meu ponto de vista, é essa pessoa acreditar que ali é o começo e não o fim. Muita gente passa no concurso, Cláudia, e já começa ali no relógio a contagem regressiva para a aposentadoria, como se aquela fosse a missão da vida dela, passar no concurso. Mas o que eu costumo dizer é que aquilo é só o pontapé inicial. Para você passar num concurso público, existe um edital onde está escrito tudo que você precisa estudar, precisa fazer, as habilidades que você precisa ter para passar naquela vaga. Então, eu falo que isso é um pouco mais simples, porque está escrito. Agora, para você crescer, evoluir e ser um empreendedor público, que eu falo que é quem realmente trabalha no serviço público e quer crescer lá dentro, é mais complexo, porque não tem um edital falando o que é necessário. Então, a grande maioria dos servidores acaba estagnando na sua carreira. Ele tenta por um caminho de crescimento, tenta por outro, e ele entende que se ele fizer ou se ele não fizer com qualidade, acaba que o salário no final do mês, na cabeça desse servidor que acaba estagnando, na cabeça dele o salário é o mesmo. Então ele trava, né, na sua carreira e só fica igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que isso é ruim para a sociedade, né? É muito ruim para a sociedade, mas você trouxe um ponto muito importante, porque essa é a diferença entre profissão e carreira. Né? E a gente vê o quanto empreender na carreira e empreender num negócio também é diferente, porque a pessoa quando ingressa na carreira pública, falta um pouco ainda para ela vestir a camisa da empresa, né? Ou por falta de liderança interna, ou por falta da própria pessoa se identificar com o sistema, né? Então, é desafiador estudar, porque o volume de coisas que se pede no edital é muito grande, né? A pessoa se prepara, se qualifica para isso, e quando chega lá é como se ela tivesse realmente chegado no fim, que é o que você falou, né? Porque é a partir dali que a carreira dela começa, né? Na sua opinião, ainda vale a pena investir na carreira de servidor? Vale, Cláudia. O que acontece é que nós temos diversos perfis de pessoas, né? Existem aquelas pessoas que buscam mais segurança, não têm aquele impulso empreendedor. Então, a carreira pública é um local adequado para esse tipo de pessoas, né? Que tem essa visão mais focada em segurança e em crescimento profissional dentro de algo mais sólido, vamos dizer assim. Então, eu acredito que sim. Porém, é aquilo. Você precisa entender que para você realmente performar e crescer, e é possível, e aí eu deixo aqui uma fala importante para o servidor, é possível crescer dentro do serviço público sem necessariamente ter que fazer um novo concurso público. E essa chave que não vira para algumas pessoas, para alguns servidores, né? Eu ministro muito treinamento, Cláudia, para servidor público, e o que eu vejo, uma devolutiva, é o seguinte: Felipe, surgem cargos, mas esses cargos
o gestor ele não puxa quem está dentro do serviço público, ele acaba trazendo gente de fora. Ou então, é só para quem indica. Você já ouviu isso, Cláudia? Alguns cargos é só para quem indica. Aí eu sempre volto para aquele servidor que fez a pergunta. Por que não é você o indicado? Alguém vai ser indicado para aquele cargo, por que não é você? Eu já fui gestor em alguns momentos. Para o gestor, é muito melhor achar um servidor de carreira que tenha as habilidades necessárias para aquele cargo de liderança e puxar ele do que trazer alguém de fora. Exatamente, é muito melhor. Ele já conhece todo o sistema, claro, né? Essa é uma grande diferença que a gente vê com as empresas privadas, né, com o corporativismo em geral. Porém, existem pessoas e pessoas que é o que você falou, né? Porque quando a pessoa não veste a camisa da empresa, não é porque ela está como servidor público que ela deixa de vestir em contraposição se ela estivesse no mundo corporativo, né? Porque no mundo corporativo também existem pessoas que não sabem fazer a gestão da sua carreira, né? As empresas trazem aí o cargo que ela pode se promover, então ela tem que dar o apply na vaga, né, para que ela possa se candidatar, mas muitas vezes ela também não sabe fazer isso sozinha. Ela precisa de alguém, de um olhar de um mentor, de um olhar de liderança, né, de um olhar do gestor mesmo para poder orientá-la. Quando esse gestor não é um mentor de carreira, ele fala o que ele sabe na prática, né? Então, como é que você percebe que as lideranças elas podem promover um ambiente corporativo mais inclusivo e inovador dentro do sistema público? A liderança no sistema público precisa entender que precisa se capacitar também. Muitas vezes, o líder que me contrata para um treinamento ou contrata outros treinamentos, ele tinha que ser o primeiro a estar sentado treinando também. Mas muitas vezes esse líder só tem a visão da equipe. A equipe tem algum problema, eu quero consertar a equipe. Quando os primeiros ajustes precisariam ser do próprio líder. A gente enxerga isso não só no serviço público, acredito que você lida com isso todo dia também, né, Cláudio? No setor privado não deve ser tão diferente assim. Então, essa capacitação e esse olhar que o líder precisa ter é algo treinável. E eles precisam, quem não tem isso empiricamente, precisa estar sentado e buscando novas habilidades. O que o ser humano precisa perder é aquele hábito de deu 5, 6 horas da tarde, acabou meu trabalho, né? Eu não tenho mais obrigação de nada, eu vou para casa, eu vou para o clube, eu vou jogar um tênis ou eu vou não fazer nada. E, na verdade, a carreira ela é ensinável, como você trouxe, né? A gente precisa ter esse olhar para dentro da gente. Quando a gente se autoconhece, quando a gente sabe quais são as nossas competências e as nossas habilidades, é mais fácil para a gente poder gerir uma equipe, né? Porque eu ainda percebo que as pessoas têm o hábito de apontar o dedo para o outro, é mais fácil enxergar o erro no outro do que em si, não é mesmo? Para mim é muito legal saber que alguém cuida do servidor público olhando para essa questão do comportamento mesmo, né? Porque o comportamento ele envolve aí uma série de quesitos, né? Para que a pessoa possa se colocar no lugar dela, naquele momento em que ela vive, né? Como que a liderança nas empresas brasileiras, você acha que elas estão preparadas para lidar com esses novos modelos de trabalho que incluem essa mudança do ser humano nesse momento da inteligência artificial? Acredito que hoje não, mas que tem evoluído. Eu tenho participado, eu estou sempre em São Paulo, participando de algumas mentorias, alguns masterminds com líderes de grandes empresas, e isso já está entrando no radar com mais força. E eles já estão sabendo comunicar isso para o corpo de funcionários.
porque quando surge a inteligência artificial no primeiro momento, dá aquele medo, vou ser mandado embora, para o funcionário, né? Vou ser mandado embora e tal. Mas o líder que realmente sabe que aquelas ferramentas de inteligência artificial podem facilitar a vida do próprio funcionário, ele consegue passar essa visão para o funcionário e utilizar essas ferramentas como um facilitador do trabalho. Então, aquele funcionário que talvez perderia muito tempo em alguma atividade mais robótica ali, ele pode ter um assistente e facilitar a vida e performar muito mais. Então, o líder que realmente entender esse jogo, ele vai passar para a sua equipe essa visão, e os servidores, os funcionários que se adaptarem mais rápido e utilizarem a inteligência artificial a seu favor, vai crescer na organização de uma forma vertiginosa. É muito legal você tocar nesse ponto, porque eu percebo que 2025 é o ano da virada, né? Até agora, a inteligência artificial ela ainda caminhava mais devagar, né? Dava tempo da gente introspectar o que estava chegando. De uns meses para cá, a inteligência artificial ela passou a correr de uma maneira tão frenética que, se a gente não correr atrás dela, daqui um pouco a gente realmente vai estar muito longe disso, né? E tirar a questão do profissional do operacional é extremamente importante, né? Porque ele passa a ter um olhar da equipe, ele passa a ter um olhar do todo, né? O overview dele, ele amplia o campo do overview dele. Isso é muito importante, né? Quais são os erros, mesmo nesse momento agora de inteligência artificial que nós estamos vivendo, que você já identificou que são os mais cometidos pelos esses novos líderes aí que assumem os cargos de gestão? Cláudia, vou dar uma informação do serviço público. 80% dos desafios que ocorrem no serviço público são desafios comportamentais, não são técnicos. O servidor, o funcionário, ele sabe o que ele tem que fazer tecnicamente, ele não faz por questões alheias à parte técnica. Então, ele não está bem, está com problema em casa, brigou com o chefe, brigou com a esposa, ou está com algum tipo de problema emocional, ou não tem uma habilidade de se relacionar com outras pessoas. Então, 80% dos problemas que ocorrem numa organização são comportamentais, não são técnicos. E 90% dos treinamentos ofertados para esses profissionais são treinamentos com viés técnico. Técnico. Então, os líderes eles ainda não enxergaram que sim, treinamento é importante, mas para consertar uma falha ou uma demanda que é prioritária. Então, cada vez mais, ainda mais agora, com a inteligência artificial operando essa parte operacional com muito mais habilidade que nós, por exemplo, com muito mais velocidade, o foco precisa voltar a ser em pessoas. Esse foco em pessoas vai aumentar cada vez mais, porque a única coisa que ainda, não posso falar do futuro, a inteligência artificial não tem a mesma competência que nós, é esse trato com gente. Então, quem desenvolver a sua equipe a lidar melhor com pessoas, a entender mais sobre comunicação, sobre essa forma, esses soft skills, né, vai estar um passo à frente, claro, dos demais. Que legal essa conversa que a gente tem hoje, porque a gente identifica que não é só no mundo corporativo, né, que a gente precisa se identificar mais com o ser humano, que o mundo do servidor público, ele pode estar até um passo atrás, né, porque você falando agora, me surgiu uma dúvida. Não existe um departamento de recursos humanos dentro das empresas públicas? Existe. Nas maiores, né, nos maiores órgãos públicos, ele é mais estruturado, e nos menores ele
acaba se juntando a outros órgãos, por exemplo, uma secretaria de administração, que cuida do pessoal, cuida é modo de falar, né? Cuida da parte burocrática do pessoal que trabalha, né? Dos servidores, mas não tem essa estrutura organizada com foco nas pessoas, realmente. Na grande maioria, não. O serviço público, ele em sua maioria está nos municípios, né, Cláudia? Então, é muito difícil um município aí de 5, 10 mil habitantes ter uma estrutura organizada nessa área se na cabeça do gestor ele não consegue estar botando dipirona no posto de saúde, entendeu? Então, as prioridades se confundem aí, entendendo que tudo é prioridade. Uma equipe realmente que funcione, talvez não falte a dipirona no posto de saúde. Então, é um ciclo aí a ser tomado. Mas as grandes organizações públicas, né, empresas públicas ou grandes órgãos, eles sim já têm uma visão disso. Eu vou dar um exemplo da cidade de Olímpia, em São Paulo, que eu ministrei um treinamento no início do ano e estou voltando. Dia 18 e 19 de agosto estarei lá ministrando um treinamento, e eu fiquei muito feliz com a organização e esse olhar para o servidor. Logo no início do ano, eles fizeram uma pesquisa onde o próprio servidor ele pôde falar, né, ter um espaço para falar o que ele sentia necessidade de aperfeiçoamento para performar melhor na sua área. Eu achei isso muito interessante, porque a maioria dos gestores eles vão só cobrar. Só que o líder ele precisa dar ferramentas para que a sua equipe seja cobrada depois. Então, esse primeiro passo eu achei muito interessante. Exatamente isso, né? E você teve acesso a essa pesquisa, a esse documento? Você pôde identificar quais são os principais as solicitações que as pessoas fazem? Tive, e na grande maioria, por isso que eu fui contratado para lá, a grande maioria das questões não foram técnicas, foram realmente as questões comportamentais. É interessante isso, né? Porque eu vejo quanto o ser humano tem buscado essa questão de me cuide, me olhe, me dê atenção, né? E não é só na questão profissional, não é só na questão do corporativo, mas a gente precisa cuidar do ser humano, a gente precisa olhar para essas vidas que estão trabalhando o dia todo de uma maneira muito criteriosa, né? Porque dentro da saúde mental a gente vê, né? A gente tem acesso a números aí, já percebe que o Brasil é um dos países que despontam em ansiedade, em depressão, em burnout, tudo isso está ligado ao trabalho, né? Tudo isso está ligado à profissão, à carreira que é mal gerenciada. Então, eu queria que você trouxesse agora o que é que diferencia um bom líder de um chefe tradicional. Creio que esse olhar, Cláudia, é justamente isso. O líder, ele tem a equipe dele como algo a ser blindado ali e ser capacitado para performar. O chefe, ele é mais incisivo, ele só tem o olho no resultado e não no percurso. Um bom líder, ele entende que ele talvez não tenha tanto controle do resultado final, mas se ele realmente tiver o controle do percurso, o resultado passa a ser uma consequência. E aí ele não vai estar no chicote cobrando. Ele vai estar fazendo os pequenos ajustes necessários ao longo do percurso e estar junto com a equipe comemorando aqueles resultados ao final, porque passa a ser mais simples, né? O líder que vai junto, que entende o processo, que conhece a sua equipe, sabe que é uma peça de xadrez, colocar as pessoas certas de acordo com o perfil delas em cada lugar. O líder que conhece a sua equipe, ele consegue fazer isso. Ele consegue tirar o melhor de você
mesmo se você não estiver no melhor momento, ou mesmo se você não for o craque da equipe, mas ele consegue te botar performando justamente por te conhecer, saber a maneira, a forma de falar, de chegar, saber o momento que não, descansa aqui, está passando por algum problema, alguma situação, deixa que tem outras pessoas da equipe que vão fazer o seu trabalho e do outro também nesse período de tempo para que o resultado realmente aconteça. Então, um bom líder é aquele que realmente diz vamos e não aponta o dedo e fala vai. Essa é a grande diferença. Até porque, Felipe, não é todo mundo que tem o mesmo aspecto, né, comportamental. Eu sou o tipo de pessoa que não funciono nessa pressão, nessa cobrança, eu funciono no estímulo. Então, não é todo mundo que aprende na dor e reage bem à dor, né? Porque trabalhar debaixo de um chefe, né, que grita, que não respeita, que não olha para o outro e sempre para o umbigo dele, é muito difícil, né? Passa a ser um desafio muito grande, né? E é por isso que as pessoas adoecem, né? Você falou muito do líder ter esse olhar, né, especial, né? Como é que nasce um líder, né? Como é que ele pode ser desenvolvido ao longo da carreira? Então, Cláudio, um líder, eu acredito que nasça... Tem dois perfis, né? Tem aquelas pessoas que você já enxerga como um líder, que empiricamente ele nasceu com uma habilidade a mais, vamos dizer assim. E tem aquele líder desenvolvido. Eu dou o exemplo no futebol que todo mundo conhece, né, a paixão nacional, do Messi e do Cristiano Ronaldo. O Messi e o Cristiano Ronaldo, durante mais de 10 anos, eles performaram mais ou menos de uma maneira igual. Quando não era um que ganhava como melhor do mundo, era o outro, durante 10 anos. Mas quem tem um olhar dos profissionais ali, entende que o Messi, se ele treinasse ou se ele não treinasse, ele nasceu com aquela habilidade ali. Claro que treinando ele vai aprimorar cada vez mais, mas ele tem uma habilidade nata muito maior do que o Cristiano Ronaldo. Só que o Cristiano Ronaldo era aquele profissional que era extremamente focado. Ele sabia que o Messi tinha mais habilidade nata que ele, então ele treinava pelo menos 10 vezes mais que o Messi para conseguir chegar no mesmo nível. O que eu quero dizer é que tem líder que nasce com essa visão, né? com essa habilidade de liderar pessoas, de inspirar pessoas, mas que o ser humano, Cláudio, ele é treinável. O ser humano ele se adapta a toda situação. Então, aquela pessoa que enxerga, que talvez não tenha nascido com as mesmas habilidades que outras, mas enxerga oportunidades de crescimento, seja numa empresa, seja num órgão público, ele começa a procurar quais são as habilidades que ele precisa para chegar naquele patamar. E entenda, quanto maior a responsabilidade, maior o número de líderes que você lidera, maior os seus ganhos, né? Seja em qualquer área. Então, quem realmente busca aprimorar, conhecer mais dessas habilidades que levam alguém à liderança, é aquela pessoa que tem essa fome de crescimento, ela também pode chegar. Então, respondendo a sua pergunta, o líder ou nasce com essa habilidade, ou nasce a liderança dentro dele com aquela fome de crescimento dentro de uma organização. E aí é por isso que não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que vai ter essas habilidades. Imagina chegar numa empresa e só ter líder, né? Aí vai ter muito cacique para pouco índio. Então é realmente quem tem esse chamado de crescimento faz toda a diferença. E quem quer ganhar mais e se desenvolver, aprender habilidades de liderança, certamente vai levar ele para um outro patamar. Com certeza, né? E você trouxe um exemplo muito prático, né? Embora o líder nato ele já saiba os caminhos que ele pode percorrer, ele precisa daquele líder treinado para que ele mantenha aquele nível de satisfação pessoal, individual, né? Porque se você está sozinho e você não tem com quem trocar, né? Ou com quem competir, como é o caso deles, você não olha para frente, você acaba
estagnando, como você falou, né? Então, mesmo o líder nato, ele precisa desse outro líder que vai fazer com que ele fique com aquele sangue nos olhos, né? Com aquela vontade de ir para frente, né? Então, é importante, sim, e eu vejo o quanto você traz aí de inovação nesse setor, porque até então a gente não ouvia falar de treinamento comportamental para líderes servidores públicos, né? E como é que esses líderes que você traz aqui hoje, eles podem se inspirar, eles podem trazer maior engajamento, maior motivação contínua para suas equipes, Felipe? Essa chacoalhada é importante. Eu costumo dizer que uma brasa longe do fogo, ela apaga. Então, treinamento não é algo que joga lá e depois espera o resultado eterno, né? É preciso criar um planejamento dentro do seu órgão público. É importante que o líder tenha uma visão de longo prazo e não aquela visão imediatista daquele resultado ou daquela entrega apenas. O serviço público, principalmente, não vai acabar, né? A cidade ela não acaba, ou não fecha, ou não é vendida, não tem isso. Então, esse planejamento ele precisa realmente ser a longo prazo. E o líder que quer dar uma chacoalhada na sua equipe precisa entender que a sua mentalidade precisa estar aberta, né? Precisa estar ajustada, porque tudo que é novo sofre algum tipo de resistência, e que a primeira resistência muitas vezes é na cabeça do próprio líder. Então, investir em treinamentos para a equipe é muito importante, mas se capacitar, porque quando a equipe eleva o nível intelectual dela, quando ela eleva o nível de informações, se o líder não elevar também, isso gera um problema, não é a solução que ele tanto busca. Então, esse crescimento precisa ser em conjunto, líder e equipe. Uau, isso é extremamente importante, né? Porque senão começa a criar um vazio, né? Um abismo entre a equipe e o líder, né? Quando você faz esses treinamentos, normalmente o líder participa? Sim. Nos meus treinamentos, no método Servir, eu costumo trabalhar de uma maneira heterogênea. Vou dar um exemplo. Quando a gente trabalha dentro de uma secretaria de saúde, cada turma é importante ter do faxineiro ao médico, do atendente de balcão ali da unidade de saúde, ao secretário ou ao diretor ou coordenador. Por quê? Quando há essa integração, Cláudia, um entendendo que não importa a sua função, ela é importante para o todo, isso faz toda a diferença, seja na cabeça do líder, ou seja na cabeça daquela pessoa que muitas vezes está servindo café e que nem ela entende o tamanho da importância dela dentro dessa organização. Então, quando nós conseguimos fazer essa integração, colocando na mesma mesa o servidor concursado com o servidor comissionado, que é aquele cargo de indicação, que no Brasil inteiro isso é um conflito muito grande, né? Mas quando cada um entende uma importância do outro, a importância que, quando dá 6 horas, normalmente, quem fica, se precisar ficar, é o servidor indicado, o servidor comissionado, mas quem tem as informações históricas do órgão, muitas vezes é o servidor de carreira. Quando eles conseguem entender a importância um do outro e que, na verdade, não tem distinção, né? E quando entende que o foco do serviço público está numa palavrinha que no dia a dia acaba se perdendo por conta das tarefas, que é a palavrinha do servir, né? O foco do serviço público é servir a sociedade. Quando a gente consegue passar essa informação, aquela turma, aquela equipe performa de uma maneira muito diferente, e quem ganha no final é sempre a sociedade. Exatamente, né? Porque a gente, como sociedade, percebe a diferença que o servidor trata a gente, né? Então, você falou um pouquinho mais para trás sobre se ele está com problema, se ele tem
um problema na família, um problema dentro da empresa, ele sempre vai trazer para a sociedade isso, né? Para a pessoa que ele está atendendo. Porque se ele não está bem com ele ou com as pessoas com quem ele convive, ele sempre vai transferir isso para alguém. Porque isso é impressionante como isso acontece, né? Em qualquer lugar do mundo, né? A pessoa não está feliz com ela acordou aquele dia, né, virada numa situação ruim, ela vai transferir isso para o dia dela toda, porque isso é do ser humano, né? Você estava falando do método Servir, você tem um livro até de mesmo nome, né? Que você lançou recentemente também, né? Muito legal, eu quero esse livro depois, hein? Vou te mandar. Oba, quero autografado. Claro. E eu quero saber de você quais são esses pilares do seu método que você diferencia de outras abordagens tradicionais de liderança. Cláudia, o que acontece eu vi uma lacuna nesse mercado de treinamentos públicos, onde quem falava para servidores públicos eram empresas ou profissionais, palestrantes que nunca vivenciaram o serviço público. O serviço público tem algumas características diferentes do privado. Vou dar um exemplo de uma que é visível a todos. Quando um líder enxerga alguém que não está performando da maneira dele, ele vai e manda embora numa empresa privada. Ele tem essa prerrogativa. No serviço público não é bem assim. É um casamento, né? É um casamento. Então o desafio é maior. Muitas vezes o líder, quando entra numa empresa, ele consegue mexer algumas peças que fazem a diferença no resultado. O líder público muitas vezes não pode mexer em algumas peças que têm outras amarras por detrás. Então há uma complexibilidade diferente. Não tem mais fácil ou mais difícil, mas é diferente. E como eu vivenciei mais de 20 anos entre idas e vindas no serviço público, tendo começado como estagiário, mas passado por todas as esferas, municipal, estadual, federal, tive a oportunidade de trabalhar no executivo, no legislativo, tive cargo eletivo, fui vereador. Então, assim, eu já vivenciei um pouco de tudo dentro do serviço público e visualizei que essa linguagem com o servidor precisava ser de alguém que vivenciou realmente o serviço público. Então, quando eu crio o método Servir e começo a fazer essa entrega, houve um reconhecimento muito rápido, porque realmente o resultado acontecia. Hoje, o nosso treinamento, quando a gente finaliza, é feita uma avaliação pelos servidores, 9,7, 9,8 de média. E, assim, é muito complicado isso, é um resultado muito legal, por quê? Porque diferente de um treinamento privado, onde eu vou lá e compro meu ingresso para ir num treinamento, quando eu pago um ingresso e vou para um treinamento, eu estou buscando algo. Mas o servidor, quando chega num treinamento, é muito engraçado, Cláudia, que no começo a maioria está assim, ó, desconfiado, de braço cruzado, e eu logo pergunto: você está aqui por livre e espontânea vontade? Quem está aqui por livre e espontânea vontade? E quem está aqui porque alguém obrigou? E aí já começo a partir daí. A grande maioria é porque alguém, o chefe mandou, o líder mandou, enfim. Mas já que eles estão ali, é o que eu falo, nós vamos estar aqui juntos 2 dias, independente de você querer ou não querer num primeiro momento. Você não está aqui, não vai passar esse momento? Então vamos vivenciar isso juntos? Vivenciar com alguém que já passou, já teve desse lado daí, e aí a gente começa e o resultado tem sido fantástico. Então, estou muito feliz. Nosso método é baseado em 4 pilares: inteligência emocional, relacionamento interpessoal, liderança e comunicação. 4 horas cada pilar e assim, é um processo evolutivo que ao final do treinamento ele entende realmente que o papel dele é servir melhor a sociedade. Basicamente é isso. Mas essa vivência, para muitos, é inesquecível. Tem muito relato, muito interessante no meu Instagram, que depois eu passo para você dar uma olhada, que realmente é transformador.
Olha, é apaixonante essa conversa, até porque eu amo esse assunto. A minha pós-graduação é inteligência artificial com inteligência emocional. E a gente que já passou por isso, Felipe, vê a sua paixão, né, em trabalhar, em ter vivido todas essas etapas do servidor público. E não existe líder sem exemplo, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, que se eu estou ali, é porque eu realmente vivi aquilo que eu estou falando, eu vivi na pele, então eu posso dizer como passar por aquela situação. Quando a gente conhece o sistema, quando a gente conhece o que a gente está ensinando, fica muito mais fácil até da pessoa se engajar com você, se sentir motivado pela sua fala, porque vê esse brilho nos olhos que você traz, nessa paixão, né, da sua missão de vida, né, porque eu vejo que isso em você é um propósito, né, ter passado por toda essa trajetória, e aí você traz isso como para o seu método, né, traz toda essa experiência maravilhosa que você tem ao longo dos 20 anos que você passou, então é mais fácil você desenvolver essa liderança mais humanizada e consciente que você traz, né? Como é que o método Servir, ele contribui para transformar essa cultura institucional ou organizacional nas empresas públicas? Trazendo consciência ao servidor, colocando o servidor público no presente. O servidor, ao longo da sua carreira, ele acaba entrando no automático. E ele esquece daquela palavrinha que eu acabei de citar, que é o servir, que é a função principal de um servidor público. Então, quando ele vem de novo para o presente, ele passa, e a gente faz um exercício desse, né, de trabalhar pelo menos 30 dias voltando aqui no presente de forma 100% consciente de todas as ações. E no final do dia, essa avaliação, o servidor faz a avaliação. Será que hoje eu fui aquele servidor que eu me comprometi a ser no treinamento? Fui, beleza, amanhã eu vou tentar ser um pouco mais. Não fui, então amanhã eu vou buscar realmente ser aquele servidor que eu me comprometi. Então, o papel do método Servir é trazer mais consciência aos servidores e passar realmente informações que talvez eles não tinham da maneira que foi passada. E eu falo, Cláudia, que informação e conhecimento é importante, mas traz novas responsabilidades. Eu falo com eles lá e faço esse exercício do seguinte: bom, vocês sabiam disso? Ah, uns sabiam, outros não. Beleza, mas agora todos sabem. Se não colocar em prática, qual o nome de quem sabe de algo e não faz? É responsável ou é irresponsável? Irresponsável. Então, você quer ser uma pessoa irresponsável? Alguém gosta de ser chamado de irresponsável? Não. Então, a partir de agora, vamos fazer por onde não ter esse sentimento, porque ninguém vai precisar te chamar. Você vai saber que se não colocou isso em prática, é porque você está sendo irresponsável. E não é com você, não é só com a sua equipe, mas com toda a sociedade. E a partir do momento que você toma consciência e não põe em prática, né, você é cobrado pelo que você sabe também, né? Então, eu acredito que esse seu olhar, essa sua atenção para o servidor público, agora, ela seja muito importante nesse momento, porque ela realmente faz isso, né? Ela dá importância para o profissional, né? E todo mundo quer ser reconhecido, né, Felipe? Isso é maravilhoso. Exatamente. E para você ser reconhecido, você precisa tomar atitudes diferentes da maioria, que aí você se destaca. Isso é muito bom, né? Tem o lado positivo, né, do se destacar e o lado negativo. Então, a gente precisa trabalhar sempre o positivo, né? E você, como mentor e formador de líderes, você faz exatamente isso, né? Você quer trazer algum dos casos, né, mais marcantes de transformação que você já pôde acompanhar e aplicar a tua metodologia na prática? Sim, eu tive a oportunidade de, há alguns anos atrás, mentorar mais próximo um ex-reitor de universidade. Uau! Não vou citar nomes, mas uma frase que ele me falou que marcou realmente a minha vida. Por quê?
Quem já foi reitor, isso já tem alguns anos, né? Então eu era um pouco mais jovem. Quem chega a um cargo de reitor de uma universidade federal está num patamar de conhecimento intelectual bem elevado. E ele virou para mim, hoje é meu amigo, mas virou para mim naquele momento e falou: Felipe, sei muito de muitas coisas. Disso daqui eu sei muito pouco ou não sei nada. Eu vou seguir exatamente o passo a passo que você me falar para fazer, para chegar no resultado que você me fala que tem. Então, assim, uma pessoa que tem uma humildade intelectual muito grande se colocou vulnerável naquele momento para atingir determinado patamar. Então, essa frase me marcou. E que bom pela oportunidade de estar compartilhando ela aqui com você. Até porque esse caso que você trouxe ele é muito importante por vários aspectos. Primeiro, porque você é bem mais novo que ele, né? Porque uma pessoa que chega a reitor já tem uma idade mais avançada, porque já tem vivência, já tem experiência, já passou por diversas situações na vida que levaram ele a ser reitor. E segundo, porque ele assumiu que ele precisava da sua ajuda para poder caminhar com você durante um período e aprender o que você ensinar. E são poucas as pessoas que têm essa humildade, né, essa simplicidade para aprender, né, porque a maioria tem sempre a resistência, né, primeiro a negação, né, não, eu não quero, não vou fazer, e depois quebra a resistência. E é muito mais difícil quando a gente precisa quebrar a resistência. Né? Você já chegou, e foi muito legal isso que você trouxe para a gente aqui, para que possa mostrar para as pessoas o quão fácil é aprender, né? Exatamente. Quando você se coloca aberto realmente a esse aprendizado, quando você busca isso, se torna muito mais simples. Felipe, a gente está chegando no final da nossa entrevista e eu quero que você deixe aquela super dica de ouro, tanto para os servidores públicos que hoje tem você, né? E além de você, eu percebo o quanto o setor tem crescido, porque já existem congressos que falam de novas leis aí para os servidores públicos. Então, toda vez que a gente percebe que o mercado está mudando e tem tendências novas nesse mercado, é a hora da gente ter esse olhar cuidadoso, porque esse segmento está crescendo, né? Então, quais são as dicas que você dá para as pessoas que estão nos ouvindo, que possa facilitar tanto o ingresso dela como servidor público, como a vida dela na carreira pública também? Isso. Em relação ao ingresso no serviço público, tem muitas oportunidades aí para você realmente entrar nessa área. E quem já estiver dentro, ou quem tiver acabado de entrar, a minha dica é: entenda que a aposentadoria está longe ainda. Ao entrar no serviço público, você tem a oportunidade de ter um começo muito mais tranquilo que a maioria da população, porque, mal ou bem, você tem algum tipo de estabilidade, mas não use essa estabilidade contra você, use a seu favor. O tempo vai passar, de qualquer maneira, você se capacitando ou não, construindo novas habilidades ou não. Entenda que tudo que você aprendeu, tudo que você estudou, as decisões que você tomou, as habilidades que você adquiriu até aqui, te trouxeram até onde você está. Se você quer dar um passo a mais na sua carreira, na sua vida, não importa, você vai precisar tomar novas decisões, assumir novos riscos e buscar novas habilidades. Faça isso. Como falei, o tempo vai passar de qualquer maneira, você fazendo ou não. Mas se você buscar esse crescimento, daqui a 5, 10 anos, certamente você vai agradecer a você mesmo por ter tomado essa decisão hoje. E a gente precisa olhar para a carreira a longo prazo, né? Eu percebo o quanto o brasileiro ainda não se planeja com carreira. A gente precisa fazer aquele planejamento de carreira de 2, 5 anos, 10 anos, né? A gente precisa sonhar onde a gente vai chegar para que a gente possa atingir os nossos sonhos também. E é um privilégio conseguir chegar, né, a ser servidor público, porque o percurso é tão grande, às vezes tão longo, porque a pessoa é reprovada
no concurso algumas vezes, né? Então aproveite esse privilégio de estar aí e de se treinar como um bom líder, né? Porque hoje, no momento em que vivemos e daqui para frente, nós vamos viver cada vez mais uma liderança positiva, né? Aquele chefe tradicional dos anos 70 já era, né, Felipe? Já era, tá ficando para trás. Conta pra gente, dá o endereço do site ou das lojas que as pessoas podem adquirir o seu livro. No meu Instagram tem o link onde tem acesso ao livro. Eu tenho um curso online também, onde ensino os servidores que querem crescer na carreira as habilidades necessárias para atingir esse crescimento dentro do serviço público. Meu Instagram é @Felipe_Rivelo, com 2 L's. @Felipe_Rivelo. Manda uma mensagem lá para mim que a gente se comunica, e tem o link lá com o meu livro, com meus contatos e com o curso online. Então, só me esclarece uma coisa, você não só realiza os cursos e treinamentos dentro das empresas, como você também tem o seu curso para as pessoas que querem aprender independentemente da empresa. Isso, surgiu essa demanda. Eu ia nos órgãos públicos e os servidores, Felipe, fiquei encantado, eu quero continuar, quero ter esse processo de crescimento, como é que eu faço? Então, a partir dessa demanda, eu gravei um curso, disponibilizei numa plataforma e ele é vendido hoje para o servidor público que queira crescer na carreira. Tem todo o passo a passo lá, que se ele colocar em prática, fizer exatamente o que eu falar, pode ter certeza que num curto espaço de tempo ele já está galgando posições melhores dentro do serviço público. Que legal, Felipe. Olha, a gente teve aqui a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória, né? Sobre entender o quanto o ser humano precisa, em qualquer esfera, né, de profissão, de carreira, precisa desse olhar, desse cuidado. Então, é extremamente importante a pessoa se interessar e fazer o curso, porque pode ser o caminho inverso também. Ela pode fazer, gostar e levar para a empresa que ela trabalha, né? E isso é muito Exatamente. gostoso. Felipe, eu quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua atenção, pelos esclarecimentos que você trouxe aqui, e que você continue vivendo essa missão de vida com essa paixão, esse propósito maravilhoso que você tem, porque impacta a vida de milhares de pessoas, né? Eu que agradeço a oportunidade, Cláudia. Parabéns por esse trabalho de levar conhecimento a profissionais. Isso faz toda a diferença, que mais pessoas façam esse levante igual você. Mais uma vez agradeço a oportunidade, obrigado pela participação, agradeço aos espectadores também e estou sempre à disposição. Estou aqui cumprindo a missão e sempre à disposição de vocês. Obrigada, Felipe. Você sabe que aqui você tem um canal aberto para poder falar. Então, toda vez que tiver novidade, volta aqui para contar para a gente. Com certeza, agradeço demais, Cláudia. Então é isso, para você que está nos ouvindo, meu muito obrigada pela sua atenção, pelo seu trabalho aqui junto conosco, porque não existe carreira sem modelagem. A partir do momento em que você ouve o exemplo de uma pessoa como o Felipe, eu tenho certeza que você passa a viver com mais motivação, com mais satisfação na sua vida e com mais aprendizado, com mais autoconhecimento para a sua carreira. Então, até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes Web. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.